Por falar em trabalho, pediram para eu reagir a um vídeo da Deutsche Welle, assim que fala, né? Que é como é ter um emprego, mas viver na rua na Alemanha. A gente estava falando aqui na live sobre como hoje os empregos que as pessoas têm acesso são empregos extremamente precários e que às vezes não garantem nem o valor mínimo para que você consiga pagar um aluguel decente, né? E aí nos Estados Unidos a gente já observa isso de maneira totalmente proliferada, né? Com a galera morando nos carros, morando na rua, tal. Às vezes tendo empregos de part-time, né? Que são vários microturnos. E pediram para eu reagir a esse vídeo sobre os trabalhadores na Alemanha que têm um emprego, mas que vivem na rua. Olha aí. Eu sumi e voltei. Vamos ver. Dormir na rua apesar de ter um emprego, essa é a vida de Átila Kokas. Ele é jardineiro, mas não tem casa. Danny Wagner é cozinheiro e também não tem casa. Ele dorme numa cabana sem água encanada ou eletricidade. Morar nas ruas é mais estressante do que trabalhar. Milhares de pessoas na Alemanha compartilham o mesmo destino. Apesar de trabalharem, não encontram um lugar para morar. Você pode deixar suas coisas ali. Será que um dia vão conseguir sair das ruas? É isso, mano. São 5h30 da manhã no bairro de Neukölln, em Berlim. Vamos ao encontro de Danny Wagner. Ele está pegando o ônibus para o trabalho. Aqui dentro é quentinho. E a gente tá falando de país do centro do capitalismo, viu? Estamos falando de país do centro do capitalismo e estamos nem falando de mão de obra imigrante, que geralmente é mais precarizada e mais pauperizada, que sofre as piores condições de trabalho. Não estamos nem falando disso aí, tá? Nem disso aí. Danny está sem casa há quase 6 meses. Ele não tem residência fixa. Depois de se separar da companheira, ele se mudou para Berlim, foi assaltado e de repente se viu nas ruas, sem dinheiro e sem documentos. Nos últimos meses, o cozinheiro tem trabalhado num abrigo para moradores de rua. Essas pessoas passam o dia inteiro nas ruas. Danny sabe exatamente do que eles precisam quando vêm dormir aqui à noite. Quando eles chegam aqui, eu me certifico de que haja algo bem reforçado para comerem. Se você fica na rua o dia todo, isso te esgota. Sei por experiência própria. Você fica em movimento o dia todo, das 6 ou 7 da manhã até as 7, 8, 9 da noite, até encontrar um lugar para dormir. À noite, você está exausto. Estado de vigilância permanente, né? Átila também nos encontra de manhã. Ele trabalha como jardineiro para uma instituição de caridade, mas também coleta lixo e esvazia as lixeiras do prédio. Ele tem medo de ser pego sem passagem, então acorda no meio da noite para ir trabalhar. Passagens de trem são caras. Tenho que tomar cuidado para não ser visto, já que não tenho bilhete. De manhã bem cedo, ninguém fiscaliza. Não tenho problema de chegar aqui cedo. Não é tão ruim assim. Eu acordo às 3 da manhã porque preciso ir ao banheiro. Então, levantar às 4 da manhã não é grande coisa. Fico um tempo no celular. Não, e a pessoa aqui do lado. Cara, que loucura, mano. Ó, eu procurei aqui. É a versão que o Gemini do Google me mandou, tá? Mas deve ter poucas questões pra ajeitar. Os aluguéis na maior parte das cidades alemãs aumentaram significativamente nos anos recentes. Uma parte considerável dos lares, 12% da população em 2024, está considerada sobrecarregada pelos custos de moradia, gastando mais de 40% da sua renda em moradia. 40% da renda em moradia. Existe uma persistente e severa falta de casas affordable, né? Casas que são acessíveis do ponto de vista de compra, com déficit estimado em 800 mil casas por toda a nação.
imigrantes, particularmente refugiados ucranianos, representam uma porção significativa daqueles em abrigo. Por volta de 86% das populações em abrigos... por volta de 86% da população sem teto em abrigo. Pessoas mais novas, abaixo dos 25 anos, também são desproporcionalmente afetadas. Famílias fazem uma parte considerável da população sem teto, com casais com crianças contando por volta de 34% da população sem teto. Celular e depois começo. Attila já trabalhava como jardineiro na Hungria. Ele veio para a Alemanha há 7 anos, na esperança de encontrar melhores condições de vida. Apenas alguns meses atrás, conseguiu esse emprego na instituição Missão da cidade de Berlim. O local conta com uma lavanderia, uma loja de roupas, um abrigo para pessoas necessitadas, além de uma série de centros de aconselhamento. Attila diz que os abrigos são inseguros e barulhentos para passar a noite. Não há privacidade. Muitas pessoas lutam contra o vício em drogas ou problemas psicológicos. Attila quer seu próprio apartamento para poder se estabelecer e descansar. Assim vou poder dormir em paz. Não vou mais precisar ficar meio acordado para cuidar das minhas coisas, para que ninguém roube nada enquanto eu não estiver olhando. Tá maluco. Eu quero ter meu próprio apartamento há muito tempo. Mas a burocracia alemã é diferente da burocracia húngara. E eu ainda tenho que descobrir como funciona. Cara, e a tendência é só piorar, né? Que nem mandaram agora. Se você tem uma criança que vive nessa situação, qual que é a chance dela conseguir ter acesso a uma moradia de qualidade? Qual que é a chance? Tava lendo aqui uma matéria da DW traduzida. Vou passar aqui para vocês no chat e deixar também na descrição aqui. Que o governo vai precisar construir 320 mil novas casas todo ano até 2030. E que a Alemanha é o país em que mais da metade da população vive em casas alugadas, a maior participação na União Europeia. Então falta muita casa para ser construída e aparentemente depois que a guerra da Ucrânia começou, e aí as relações econômicas entre a Alemanha e Rússia foram cortadas, especialmente no que diz respeito ao fornecimento de energia, né, de itens de construção, de matéria-prima, a situação piorou dramaticamente. Dramaticamente. E assim, olha isso aqui, o Ministério da Construção estima que sua emenda legislativa a ser aprovada pelo Bundestag no outono salvará empresas, cidadãos e autoridades locais em torno de 2,5 bilhões de euros anualmente. A galera tá chorando para aprovar 2,5 bilhões de euros para a construção de casa. How much? Germany. Recentemente, no final de 2025, a Alemanha apresentou um gasto especial de defesa de 50 a 60 bilhões de euros e um gasto com equipamento e um fundo especial lançado em 2022 para modernização junto com o comitê para atingir as expectativas da OTAN de 2% do PIB de gastos na defesa. Esse fundo tem um valor de 100 bilhões de dólares. Essa é a realidade do imperialismo, gente. Essa é a realidade que a classe trabalhadora passa no capitalismo, até nos países centrais. Você tem um chororô danado para aprovar uma emenda de governo para a construção de casas, e enquanto isso, enquanto os graus de disputa pelos capitais internacionais vão se acirrando, você tem um volume de dinheiro gasto no investimento em exército que é enorme. E por quê? Porque se você mandar todo mundo pro fronte de batalha, se você mandar a galera pra trincheira pra morrer, aí você resolve o problema da falta de casa. Olha aí que bacana, né? Olha aí que legal. Olha que bacana, olha que legal. E para ver que a Alemanha, desde ali no começo dos anos 90, né, no processo de anexação da Alemanha Oriental pela Alemanha Ocidental, a lógica de austeridade, a lógica de controle de gastos, que era uma lógica muito presente na própria economia da República Federal da Alemanha Ocidental, e que vai se destrinchar para a União Europeia, é regra, cara. Regra. São décadas compromissadas com a austeridade. São décadas compromissadas com essa ideia de redução de gastos, de eficiência, de concessão privada. O resultado tá aí. Esse é o resultado. O cara é jardineiro,
tem que levantar 4 da manhã para ir trabalhar, para pegar um trem. E pegar o trem de madrugada para não ser pego pelo guarda, para conseguir ter uma vida. Não, vida, né? Isso não é vida, desculpa. Isso não é vida. Ai, uma cebolinha. Não temos conchas? Cadê as conchas? Você provou? Não? Ah, você não gosta de couve de Bruxelas? Eu também não. Deixa pra lá. Eu acabei de Que isso, mal experimentar o gostoso. caldo também. A coisa mais importante da vida de Danny e Átila é o trabalho deles, uma forma de fugir das ruas. Minha vida é aqui. Praticamente só saio pra dormir. Nossa. Às vezes tenho algumas coisas pra fazer e quando volto são umas 4h, 4h30 da tarde. Já tá começando a escurecer. Aí é hora de comer. Ele conta que não ter onde morar é estressante, você está sempre à procura de dinheiro e comida. E lembrando que na Alemanha faz um frio do cacete, tá? A Alemanha não é igual aqui que tá fazendo essa filial do inferno. É um frio do cacete, tá? Não é verdade que pessoas em situação de rua dormem até às 10 da manhã. Eu desocupo meu lugar às 6 da manhã e só volto por volta das 9 ou 10 da noite. Você vai limitando suas necessidades. Não pode simplesmente ficar deitado no sofá à noite. Isso nunca daria certo. De acordo com a nossa pesquisa, nem todos os empregadores contratam pessoas em situação de rua. Não é coincidência que Átila e Danny trabalhem para instituições de caridade. O empregador de Danny o apoia ativamente. Aqui ele pode tomar banho, lavar roupa. O chefe do abrigo se reúne com o cozinheiro para falar sobre os mantimentos que devem ser comprados. Ele tem certeza de que é apenas uma questão de tempo até que Danny saia das ruas. Então, o que falta ainda? Carne de porco por R$ 4,99? Não vamos encontrar mais barato. Ele sabe o que precisa fazer para sair dessa. Outros também já vêm fazendo isso aos poucos, mas eles usam drogas, bebem álcool e tudo mais. É foda, né? Você responsabiliza e assim, é a lógica da culpabilização individual do problema. Você observa muito isso no discurso dominante. Você aponta para o sujeito que tem alguma questão, algum problema, né? Alguma dificuldade com relação à dependência química, com relação ao uso dessas substâncias, porque aí você individualiza o problema. Saca? Você individualiza a questão. É um instrumento, inclusive, de culpabilização, né? De responsabilização individual, que é muito frutífero para essa lógica neoliberal. Para esse modelo de racionalidade de gestão. Porque aí você diz que o problema é de quem? O problema é de quem, né, não está se esforçando o suficiente ou está sucumbindo às drogas. O problema é de quem está sucumbindo a essas substâncias. É de quem está se deixando levar por isso. E aí acontece esse tipo de coisa, né? Você tem uma responsabilização de um indivíduo, aí você culpa ele e pronto, você ignora o problema estrutural da ordem social, da ordem econômica geral, né? Da economia política total. Aí, nessa responsabilização, galera lava as mãos. Danny não faz nada disso. Ele ainda tem perspectiva. E por mais que o Danny não faça isso, né? O fato de existir esse discurso já aponta que esse caminho da responsabilização individual tá aí. De volta a Átila, a assistente social está ajudando o jardineiro a encontrar um apartamento e tem boas notícias. Olha aí. Boa, Átila. Ah, deve ser do abrigo de transição. Menção da cidade de Berlim, Pauline falando. Alô. Olá, Sr. Kukas. Só queria dizer que o senhor já pode se mudar. Você pode se mudar. Há um espaço livre. Átila recebeu um quarto num albergue para pessoas em situação de rua. Os banheiros e a cozinha são compartilhados. Ele está visivelmente decepcionado porque depois de todos os anos que passou nas ruas, queria ter uma casa só dele. Sim, mas o chuveiro, o vaso sanitário, tudo isso não é só meu. Mas pelo menos estará quentinho. Sim, é quentinho e você também terá um pouco de privacidade. Mas por que há tão poucos apartamentos para pessoas como Átila e Danny? Apartamentos são quase inacessíveis, especialmente em cidades grandes como Berlim. Isso torna... Aí vamos dar uma olhada aqui, ó. Housing in East Germany. Moradia na Alemanha Oriental.
O governo garantia moradia, designando apartamentos e mantendo o valor dos aluguéis extremamente baixo, fixados nos níveis dos anos 30. Eles construíam os Plattenbau, que eram os apartamentos padronizados de concreto, blocos uniformes construídos rapidamente para resolver a crise de habitação, com infraestrutura integrada como escolas e creches. Foco na política social. Moradia se tornou uma parte central da Alemanha Oriental, da política social da Alemanha Oriental, com programas massivos de construção para bater as metas de prover moradia adequada para todos até o ano de 1990. Tá bom? É igual a situação da União Soviética. É a mesma coisa. Mesma coisa. A galera construía os prédios, bloco, uniformizado, padrão, e ninguém ficava na rua. Olha que bacana. Torna a situação particularmente difícil para quem ganha pouco. Segundo estimativas, há mais de 500 mil de pessoas sem moradia na Alemanha, e dessas, 50 mil vivem nas ruas ou em abrigos. Dentre os motivos estão desemprego, dívidas, vícios ou rompimentos familiares. Bárbara Breuer, da Missão da Cidade de Berlim, diz que o estado de saúde é um ponto decisivo. Aqueles que são psicologicamente saudáveis e não têm vícios podem conseguir sair das ruas. Átila é um ótimo exemplo. Ele tem sido muito persistente no desejo de encontrar um emprego. Não usa drogas, não bebe álcool e tem corrido atrás dos seus objetivos. As ruas estão congelando, mas antes que Átila possa se mudar para o quarto, ele ainda vai passar mais um fim de semana desabrigado. Ele não quer nos mostrar onde dorme para proteger sua privacidade e para que ninguém tente roubar seu lugar. Ele nos mostra o que faz para não passar tanto frio e se sentir seguro. É preciso de um colchão térmico, um cobertor, um saco de dormir e de outro cobertor com uma bolsa por cima. E tem que ter uma parede sempre. Melhor que tenha a parede aqui e aqui, porque aí você só pode ser surpreendido de um lado. Meu Deus, mano. E o celular na mão, né? E o celular. É aquele gráfico que a gente viu, gente. É aquele gráfico que é aplicado, né, em relação à economia dos Estados Unidos, mas que se reflete de maneira geral em tendência no mundo todo. Você tem um barateamento do acesso a essas mercadorias de celular, de internet, de consumo, né? Coisas que vão te fazer consumir, e o básico que te faz viver ao invés de consumir não é atendido. Vira alvo de especulação. Também não podemos mostrar onde fica o abrigo de Danny. Depois de semanas nas ruas, ele está morando numa cabana de madeira financiada pela prefeitura. Ele usa um pequeno fogareiro a gás para se aquecer. Pelo amor de Deus. É assim que eu aqueço meu quarto, com uma lata de gás como essa. Meu Deus, mano. Pelo amor de Deus. Pra você aí que mora na Alemanha, pra você aí que tem amigo que mora na Alemanha. Cara, olha essa situação. Olha essa situação. Enquanto isso, o governo da Alemanha está mergulhando a classe trabalhadora da Alemanha para uma guerra, né? O investimento da OTAN, o rearmamento, os bilhões e bilhões e bilhões de euros gastos com o investimento do exército. É isso, entendeu? Crise de moradia, daqui a pouco vai acabar. Sabe por quê? Porque vai todo mundo morrer. Porque vai todo mundo morrer num campo. Morrendo atirando contra outras pessoas. Olha que legal. Olha que bacana. Esse é o resultado prático da política capitalista para você. Esse é o resultado prático. É esse. Você não tem dinheiro para manter uma casa, você não tem dinheiro para pagar um plano de saúde, você não tem dinheiro para acessar lazer, mas você tem acesso a um celular. A um tênis da Adidas. Olha que bacana. Ela dura de 3 a 5 horas, dependendo da temperatura definida. Depois tudo fica bem quentinho numa casa minúscula de 4 metros quadrados. Dá pra ficar praticamente de bermuda. Fica quentinho nesse nível. 4 metros quadrados. Um pouco de luxo? Sim, um pouco de luxo. Então, tem uma cama de 90 centímetros por 2 metros, tem espaço para guardar coisas, prateleira e um armário pequeno.
Cara, é um compensado de madeira. Essa é a casa que a prefeitura paga pro brother. Ainda está praticamente morando na rua. Não tem eletricidade ou encanamento. Para ter energia elétrica, só com um carregador portátil. E como estou trabalhando agora, posso carregar meu celular no trabalho. Perguntamos a Danny como era a vida A prefeitura de Berlim, tá? Não é a prefeitura de um país mergulhado numa guerra civil, num país mergulhado pelo colonialismo, num fazendão igual o Brasil. Berlim. Berlim. que ele deixou para trás, uma vida longe das ruas. Como era a sua vida? Gutes Leben. Era uma vida E você não vai ver nenhum liberaloide imbecil falando disso. Igual lá no debate do Redcast. Tadinho do Tomás. Pô, vereador do PL de São José dos Campos. Tadinho. Tadinho. Falou, as pessoas não passam fome nos Estados Unidos igual passam na Venezuela. E é literalmente... É só estudar. É só estudar. É só correr atrás da informação e estudar. Só isso. Lá no vídeo que eu falei sobre a crise dos Estados Unidos, eu falo isso também. 1 a cada 8 americanos está em situação de insegurança alimentar. 1 em cada 8. Eu não lembro do número agora, mas tem um número também que é alarmante sobre o número de crianças que não sabem quando vão fazer a próxima refeição. Dá pra entender, gente, que a situação para a classe trabalhadora nesses lugares é essa. A gente tá falando de países que estão no centro da parada. No centro da parada. Na periferia, puta que pariu. Puta que pariu. Tá maluco? Brasil? Tá maluco. Tá doido. Tá doido. Tá doido. Não, o argumento da Eduarda foi que eles não passam fome porque tem gente obesa. Tudo a ver. Tudo a ver. boa. Eu tinha uma família, um emprego com um bom salário onde permaneci por 12 anos. Mas eu queria sair da minha bolha. Eu queria sumir. Não queria mais ter nada a ver com aquilo. A antiga empresa fechou em março e aí pensei que era hora de partir. Olha aí, desemprego. Filderson. Danny viu o que o vício em drogas pode causar, mas está se distanciando dessa vida e diz que ele está diferente. Na minha opinião, você simplesmente deixa tudo escapar. Você usa droga para suprimir tudo e não resolve problema algum. Chega um momento em que você se afunda tanto que fica um caco, sem nem conseguir mais cuidar de si mesmo. Esse é um problema enorme, principalmente aqui em Berlim. Já vi muito isso acontecer. E eu sempre me pergunto, como pode ficar tão ruim? Eu não sou assim. Loucura, né, mano? No dia seguinte, Átila recebe as chaves do seu quarto. Ele continua desanimado porque ainda não encontrou seu próprio apartamento. Ele precisa dividir a cozinha e o banheiro com outros moradores e espera que o local seja limpo. É compreensível, considerando o quão estressante é viver sem um lar e o quão urgente é a necessidade de um lugar para se refugiar. Que bom te ver aqui. Gostaria de te entregar as chaves e depois você pode guardar suas coisas. Os quartos são um pouco menores ou têm uma disposição diferente? Isso é bom. Posso guardar meu casaco ali. Exatamente. E tem uma geladeira aí no canto atrás de você. Danny também está cuidando de seu futuro. Ele diz que não precisa de muito mais para ser feliz. Só preciso encontrar um lugar que eu possa pagar. Isso já seria suficiente. Afinal, eu ganho um bom dinheiro. Então não preciso forçar a sorte. Cara, e é isso, é a naturalização desse tipo de vida, né? De achar que isso é normal, de achar que isso faz parte. Moro em Dublin e aqui a crise habitacional só piora. Um quarto em casa compartilhada tá por volta de 1.000 euros. 6.200 reais. 6.200 reais num quarto em casa compartilhada. Salário mínimo da Irlanda, por uma jornada de 40 horas semanais, 2.400 euros. Quase metade vai para um aluguel de casa compartilhada.
Cara, eu acho que ver esses documentários, esses videozinhos, né, internacionais sobre situação de fome, de emprego, de moradia, são ótimos incentivos para você poder começar a se organizar e pensar no comunismo, né? Acho que são ótimos incentivos para ver que a situação da classe trabalhadora daqui para frente só vai piorar. Só vai piorar. Se isso não te movimenta e não te mobiliza para uma direção de mudar alguma coisa, sei lá, né? Sei lá. Que loucura, hein, rapaziada? Que doideira.